Voltei, a gente tá começando de novo a live. Vamos honrar o ventre, quarta-feira, dia de Ansan. Volta geral aí, tava travando um pouquinho, mas agora a gente vai. Acontece, tô esperando vocês com uma musiquinha de água doce. Poxa, a galera da Paraíba tava aqui, galera de Salvador, Serpentes do Nordeste, Serpentes do Norte. Tava uma delícia, infelizmente travou tudo aqui. Voltamos. Vocês estão me vendo ou tá travando ainda? Pra mim é bem importante esse feedback. A gente vai honrar o ventre pra quem tá chegando. A live caiu, mas a gente tava bem no início, então a prática ainda não aconteceu. A gente vai falar sobre ventre agora, ancestralidade. Vou responder as dúvidas de vocês a respeito desse tema, sim? Olá! Parou de travar? Sim ou não? Ah, agora tá incrível! Agora sim! Serpentes de fé que estão aí, vou pedir um favor pra vocês. Taquem o dedo serpentino ali no coração. Tem um coraçãozinho bem do lado que faz um monte de coração subir. Primeiro, porque eu gosto. Eu adoro um carinho, eu adoro um afeto. Segundo, porque isso ajuda muito a live a subir e a ser notificada para outras mulheres que possam se beneficiar desse conteúdo, beleza? Então temos esse combinado. Aí, adoro quando o coração sobe, adoro quando o coraçãozinho sobe. Me sinto acolhida, me sinto recebida. Boa noite, serpentes gatas. Beleza, então acho que tá melhor. Então vamos começando essa prática de hoje, essa live de hoje, pra gente honrar o ventre através de uma prática meditativa, integrativa, que vai acontecer agora, já no início, e também através do axé das palavras. A gente vai trocar uma ideia sobre ventre, ancestralidade. Eu vou explicar pra vocês o que é isso a partir da perspectiva do meu trabalho corporal, do meu trabalho em dança. E no final, pra quem ficar aqui comigo, sim, para quem ficar aqui comigo, eu vou abrir ali as caixinhas de perguntas para respondê-las ao vivo e pra gente conversar também um pouquinho, pra gente se conhecer, beleza? Então é o seguinte, nada muito complexo. Eu vou começar pedindo que vocês encontrem um lugar confortável para que vocês fiquem sentadas, sim? Em algum momento vocês vão se guiar só pelo som da minha voz, porque vocês vão fechar os olhos. Então não fiquem aflitas, sim? Eu faço esse ritual, essa prática há bastante tempo. Eu aviso a hora de fechar o olho, a hora de abrir, a hora de trocar. É um momento para vocês se entregarem para essa prática de honra ao ventre, verdadeiramente, para essa prática corporal de reconexão, tá bem? É super simples, vocês não precisam levantar, vocês não precisam de um espaço muito grande, vocês só precisam estar disponíveis e estar aqui comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar os comentários só por um momentinho, para que eu possa me concentrar, entregar o meu melhor para vocês e para que vocês também possam me ver e visualizar o que eu estou fazendo, tá bem? Então é o seguinte, a primeira coisa que vai acontecer é que sentadas, a gente vai repousar as mãos lá nas pernas, aonde for confortável para vocês. Vocês vão fechar os olhos e a gente vai só sentir a respiração. Vocês vão ver que vai ter uma música de fundo. Sente ela também. Fecha o olho lá. Não controla a respiração nesse momento. Busca só sentir o momento presente. A gente vai chegar juntas nesse lugar que é virtual, mas também é energético. Estamos verdadeiramente juntas fazendo isso. Deixa a ansiedade de lado. Não se preocupa sobre qual é o próximo movimento ou ação que vocês têm que fazer. Se eu ficar em silêncio, nada mais é do que respeito ao silêncio de vocês. Busca cada vez mais essa presença e atenção.
Agora, vai inspirando e respirando um pouquinho mais fundo. Deixa o ar chegar até a altura da barriga, não só aqui no pulmão, no peito, deixa passar um pouquinho. Libera toda a ansiedade. À medida que vai respirando, vai relaxando o corpo todo. Destrava a mandíbula. Tira o peso das costas e do peito. Relaxa o abdômen. Pode soltar o ar fundo, inspirar e soltar profundamente. Relaxa toda a região do quadril, os órgãos internos. Agora a respiração a gente vai levar até o nosso baixo ventre. Lá na região onde fica o nosso útero ou a nossa bexiga. Inspira, leva o ar até o baixo ventre. Solta. E a gente vai seguir nesse movimento por alguns instantes, no silêncio, e percebendo o ar que entra e o ar que sai. Sem perder essa respiração que chega até o nosso lugar mais profundo, eu vou pedir que vocês abram os olhos só um pouquinho, olhem para mim. E a gente vai aquecer as nossas mãos. E agora, a gente vai posicionar as nossas mãos lá na altura do nosso baixo ventre. Como se a gente formasse um triângulo mesmo. Lá no nosso ventre. E aqui a gente vai seguir respirando. Quem quiser fechar o olho agora, fica à vontade. Com as mãos, observa o movimento de expansão e retração do ventre no momento que a gente respira. Segue aí por alguns instantes. Não se preocupa com o que vem depois. Ninguém tá vendo você. Agora, a gente vai brincar. A gente vai brincar de imaginar como quando a gente era criança, como quando a gente era menina ou menino. A gente vai alimentar a nossa criança interior. A gente vai pegar as nossas duas mãos e a gente vai encher de água. Eu não sei vocês, mas eu enxergo água aqui. Tem água aqui. E na de vocês tem água também. É imagético, é imaginativo, mas é verdade. Precisa acreditar. E é dessa água aqui que a gente vai tomar um banho de cachoeira. Bora lá? Joga a água lá. Pega a água doce. Eu consigo sentir o peso da água, não sei você.
Ei! Toma banho lá! Mais uma vez, vai pegar. A gente vai encher essa água com o que eu chamo de águas profundas. E a gente vai trazer na altura do nosso baixo ventre. Tá vendo aqui? Sente um pouco esse peso, pode fechar o olho e só escuta a minha voz agora. Sente que tem água aí dentro. O nosso ventre, o nosso útero físico, ele é um lugar que abriga muitas águas. Dentro de um mês, a gente tem 4 fases de um ciclo menstrual. Em algumas fases desse ciclo, as águas ficam um pouco mais abundantes, por assim dizer, como na fase fértil do nosso ciclo. Então é um lugar de potência. Quando mulheres ou pessoas que têm útero engravidam, há muita água nesse espaço. Ou seja, é um lugar de águas profundas, é um lugar de águas misteriosas. E é sobre essa água que a gente está falando. É imagética, é sensorial, é um ritual, mas ela é verdadeira, ela tá aí. E daqui, desse movimento de águas profundas, a gente vai deixar essa água escorrer para a região do baixo ventre. Em seguida, eu vou pedir que vocês coloquem as mãos de vocês lá na lombar. Pode olhar para mim agora? Como se vocês quisessem fazer um triângulo com as mãos. As palmas das mãos ficam viradas para fora. E daqui a gente vai abrir um pouco o peito. Sim? Essa é a postura que eu chamo de postura da mulher bufa. O queixo fica elevado, o peito abre. Essa é uma postura de confiança. Essa é uma postura de abertura e recebimento. E é aqui que a gente vai respirar um pouco. Pode fechar o olho de novo. Vocês vão ver que a música vai mudar um pouquinho. Não se assustem. Segue respirando na postura da mulher búfalo. Respira fundo. Enche o peito de ar. E por alguns instantes a gente vai ficar nessa postura, abrindo o peito, recebendo, honrando as ancestrais, ouvindo as mensagens que vêm através do corpo, ou seja, ouvindo as sensações do corpo. Nada mais do que isso. Talvez dê vontade de respirar fundo, talvez dê algum desconforto na altura do peito. Hoje é quarta-feira, dia de Ansan. Um arquétipo que eu gosto muito. Ansan é a mulher búfalo. Representa a nossa sexualidade. Lembra da respiração pelo baixo ventre. A gente vai pensar no elemento fogo. Fogo quente, muito quente.
nosso ventre às vezes representa as águas profundas, misteriosas da fertilidade e da abundância. E por vezes também representa o fogo interior que gera vida, que gera propulsão, que gera ânimo, vontade de viver, vontade de fazer. Respira fundo, vai trazendo as mãos pra frente, faz algum movimento que o corpo estiver precisando fazer, sem muita regra. Vai voltando assim. Só pra finalizar, aquece as mãos lá mais uma vez. Elemento fogo. Tem energia aqui. A gente vai posicionar na região do baixo ventre. E agora é como se eu estivesse realmente começando essa live. Eu peço permissão à ancestralidade, à minha ancestralidade, à ancestralidade de todas e cada uma aqui nessa live, para que a gente possa ter um momento de honra ao ventre, de reconhecimento, de redescoberta dos saberes que foram suprimidos da nossa psique, da nossa consciência, do nosso corpo, por algum motivo. Que a gente possa falar com respeito e honra sobre essa ancestralidade. Que a gente saiba ouvir as mensagens das ancestrais e respeitar as intuições nesse momento. Aí, toma seu tempo, vai voltando. Vai voltando. Falem comigo, tá todo mundo bem? Vou ativar os comentários aqui. Eu sempre sinto muito calor nessas práticas, eu não sei vocês. Todo mundo bem? Quem ficou até aqui, está bem? Eu sinto muito calor, eu não sei vocês. Dá um negócio assim. O fogo interior, quarta-feira, dia de Ansan hoje, vai dando um... Eu já vou explicar o porquê eu comecei com essa prática. E a gente já vai entrar especificamente no que é ancestralidade e no que é essa honra ao ventre. Sensações, como vocês se sentiram? Fez sentido a prática? Embora a gente ainda não tenha falado sobre, deu pra sentir alguma coisa? Um negocinho diferente? Contem aí pra mim. Calor é muito comum. Calor é muito comum. E a gente nem precisou correr, a gente nem mexeu o quadril ainda. Imagina se tivesse, né, trabalhado ali aquela região. Tem um gato querendo sair aqui. Então, por que eu começo com essa prática e não falando especificamente sobre o que é o ventre, o que é ancestralidade, o que é o útero energético? Porque eu acho que antes da gente ir pra fala, pro racional, pro mental, é interessante que a gente tenha um contato com essa ancestralidade, com tudo que eu vou apresentar pra vocês daqui pra frente, através do nosso corpo, né? Que é o nosso veículo de comunicação. Comunicação com o quê? Com essa vida, com as experiências que a gente tem. O corpo nada mais é do que o nosso veículo, o nosso testemunho da própria existência. É o lugar que a gente vai experimentar as emoções, é o lugar que a gente vai experimentar alegria, tristeza, é o lugar que a gente vai experimentar todas as sensações dessa vida aqui que a gente está vivendo. E pode parecer muito espiritual e muito uau e sagrado pelo tom que eu tô dando pra coisa. Mas isso é o que é. A vida é o que é. A gente sente, a gente chora, a gente sofre e a gente sente tudo isso na carne, né? As emoções não é algo que tá fora do nosso corpo, né? Não existe aqui as emoções e o nosso corpo ali pleno, perfeito, completo. Não, tá tudo junto e misturado, né? É sistêmico e assim é a vida. Bom, já vou falar sobre isso, sobre a postura da mulher búfalo. Aguentem aí. Não tem problema quem chegou atrasado, fica comigo aqui. Então, o que acontece quando eu falo sobre
Útero, vamos começar por aí, que a coisa é complexa, senão eu começo aqui a dar 1000 voltas e fica meio confuso o pensamento. Vamos começar pelo útero, né? Por que eu falei da questão do útero, da questão das águas internas? Nós mulheres, ou pessoas que têm um útero, mulheres que têm útero, a gente tem um aparato físico que faz com que a gente menstrue, que faz com que a gente tenha uma gestação, que faz com que a gente tenha a possibilidade de materializar uma vida, sim? E dentro desse ciclo, a gente tem várias fases. A gente tem uma mudança hormonal, a gente tem toda uma questão ali de vários fluidos verdadeiramente que saem do nosso útero, do nosso canal vaginal, certo? Não tô falando nada uau! Isso é extremamente físico. A questão do útero relacionado à ancestralidade vem de 2 lugares. O primeiro é que os óvulos, não sei se vocês sabiam disso, depois vocês me contem se vocês sabiam ou não. O óvulo que me gerou, vou dar um exemplo, já estava contido no óvulo da minha mãe, que já estava contido no óvulo da minha avó, que já estava contido no óvulo da minha bisavó, que já estava contido no óvulo da minha tataravó. Então, fisicamente, existe essa ligação por uma questão genética, por uma questão de como o corpo feminino, o corpo das mulheres funciona, sim? Então, a informação de comportamentos das nossas ancestrais. Por que não seria possível herdar algumas emoções, alguns traumas, algumas mensagens, algumas intuições, além dos comportamentos? Isso é uma pergunta que fica aí pra gente refletir. Vou falar um pouco sobre somatização. Dentro da área da psicologia, a somatização é tida como um problema psiquiátrico. Enfim, é um problema psiquiátrico onde o indivíduo vai somatizar emoções no seu corpo físico, vai começar a manifestar algumas questões ali no seu corpo físico. Isso é na área da psicologia, que é talvez o que a maioria de nós conheçamos. Dentro da área da dança, que é a minha área de formação, que é a área que eu escolhi para estar e viver nesse mundo e trabalhar, a gente tem o que se chama de estudos somáticos em dança. O que é isso? Existem estudos, pesquisas, metodologias em dança, metodologias corporais, que pesquisam essa questão da relação entre emoções, sensações e corpo, né? Então a gente busca estudar a união disso, né? Onde que tá isso? E diferentemente da psicologia que trabalha a partir do mental, a partir do racional, a psicologia tradicional, que vai trabalhar isso através da fala, né? E eu não tô negando isso. Eu, inclusive, faço terapia, recomendo, é maravilhoso. Mas dentro da área da dança, a gente faz o processo inverso, tá? Importante dizer, eu não sou formada em psicologia, eu não tenho certificado de terapeuta. O que eu tô passando aqui é a respeito da questão da ancestralidade, que eu vou explicar daqui a pouco. Porque eu falo que existe essa ligação entre ventre, ancestralidade e como a gente percebe e sente essa ancestralidade, essas mensagens, intuições ou padrões de comportamento das nossas ancestrais. Tô fazendo isso a partir da minha área, beleza? Ai, água. Gente, vão mandando dúvidas, por favor. Mandem ali na caixinha de... Essa aqui? A interrogação. Mandem ali. Que no final eu vou responder. Sim. Então, é daí que vem o que eu estou propondo quando eu falo que o nosso ventre, o nosso útero,
ele verdadeiramente comporta mensagens, padrões, narrativas, histórias, memórias das nossas ancestrais. Lembra que eu falei lá que o óvulo da minha mãe já estava contido e eu já estava contido na informação e assim vai por diante? Então é daí que a gente parte. Outra questão super importante de falar quando a gente vai falar de honra ao ventre é que existe uma diferença entre ventre e útero. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas sim têm útero físico, vão passar pelo processo de menstruação. Isso nos dá um caminho. Vocês vão ter que me desculpar porque tem um gato miando aqui que quer sair. Um segundo. Vocês querem conhecê-la? Não quer conhecer as meninas? Ah lá, vai conhecer sim. Não vai sair não. Tava falando sobre o ventre. Não quer ficar, gente. Desculpa. Não quer ficar não. Vai pra lá. Vai pra lá. Foi. Gatos. Quem tem sabe como é. Então, como eu tava dizendo, existe o útero físico que é diferente de ventre, né? O ventre, pra mim, eu, Anne Femenei, o ventre, ele é mais sobre a questão das emoções, da percepção da ciclicidade, dos ciclos, da conexão com as ancestrais, do que relacionado única e exclusivamente ao útero físico. Óbvio que existe uma relação. Pessoas que têm útero e pessoas que menstruam vão ter o seu ciclo, né? O seu ciclo menstrual, essa conexão com a lua, para quem não usa anticoncepcional e consegue perceber isso de maneira mais acentuada. É como se a gente tivesse um aparato da natureza que nasceu com a gente, que nos permitisse perceber esses ciclos com uma maior... Qual a palavra que eu posso usar? Com uma lente de aumento, digamos assim. Vamos pensar assim. É como se a gente percebesse isso com uma lente de aumento, né? E o ventre é justamente o que eu chamo de útero energético. Porque o que é o útero, né? Vamos pensar no arquétipo. O que é um arquétipo? Arquétipos são imagens, são símbolos que querem dizer alguma coisa, que representam alguma coisa. Então, se a gente pensar no útero como um símbolo, como uma imagem, o que a gente pode extrair dessa imagem que é o útero? Que é um lugar de gestação, que é um lugar de transporte, que é um lugar de movimento, que é um lugar de carregar, sim? Que é um lugar de gestação de vida, sim? E para quem não tem útero físico, o que é o gestar nessa vida aqui que a gente está agora, né? Nesse mundo que a gente vive, mundo real, mundo material, mundo capitalista, mundo que todo mundo trabalha e paga boleto. Realizar coisas, parir novas ideias, novos projetos, verdadeiramente dar vida. Esses dias eu ouvi, só um parênteses aqui, esses dias eu ouvi uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, infelizmente, que trabalha com constelação familiar, tá? Não é a minha área de atuação, não tenho formação em constelação familiar. Mas ela falou algo muito interessante, que dentro da constelação familiar, né, que trabalha que trabalha bastante, na verdade, com a ancestralidade, a linhagem que te antecedeu, a sua família, enfim, toda essa rede que te possibilitou existir aqui agora, ela falou algo muito interessante, que dentro da constelação familiar, ter um filho, parir, seja pai ou mãe, homem ou mulher, é igual e equivalente a dar vida, a escrever um projeto, né? Colocar o seu trabalho no mundo. E eu achei muito interessante porque justamente tem a ver com essa perspectiva energética do ventre que eu quero trazer. Porque senão fica parecendo, além de um pouco transfóbico, fica parecendo que a potência do gestar, a potência de dar vida e a potência do feminino é único e exclusivo de mulheres. E isso não é algo que a gente quer pontuar ou que a gente quer levar adiante, né? Dentro de outros movimentos e as mulheres da minha geração, e talvez vocês possam se identificar com isso, a gente vem lutando por um movimento em que os homens discutam a sua masculinidade, né? Em geral, os homens cis discutam a sua masculinidade. Então não faria sentido eu chegar aqui e falar que o feminino e que o ventre, que o útero, que todas essas coisas que estão disponíveis
para todos é único e exclusivo de mulheres ou pessoas que têm um útero. Não é isso que eu tô dizendo. Bom, falei bastante. Vocês têm dúvidas? Vocês estão quietinhas, gente. Falem comigo, eu fico nervosa quando ficam quietinhas. Engajem comigo aí. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês já tinham ouvido falar sobre essa perspectiva energética do ventre? Já tinham feito a prática? Como tá isso? Bom, falei do útero energético. Então, pra mim, o ventre é composto do útero físico, do útero energético ou simplesmente da própria relação que você tem com o ato de gestar, com o ato de pôr a vida em movimento, levar pra frente. O que o útero faz? A gente nada mais é do que um canal entre o que passou, as pessoas que vieram antes, que é a nossa ancestralidade, e as pessoas que vão vir depois, que é a nossa continuidade, né? O útero é esse lugar de passagem, né? Inclusive, homens também, homens cis, também tem esse lugar de passagem. Por quê? Porque a vida também vem de homens. A gente não pode negar isso, né? Mas aqui eu tô falando de um matriarcado, de uma ancestralidade matriarcal. Me fizeram essa pergunta lá nos stories. Como saber quem são as minhas ancestrais? As ancestrais são as suas antepassadas. Todas as mulheres que te antecederam, né? Daí eu tô falando aqui da linhagem matriarcal. Todas as mulheres que te antecederam. Sua mãe será sua ancestral um dia. Sua avó é sua ancestral em vida. Sua bisavó, sua tataravó. A grande questão é que antepassado me remete a algo mais próximo. Ancestral me remete a algo ou alguém que, através do movimento de estar em vida, de experienciar a vida, de experimentar a vida, conseguiu reunir muito conhecimento. E é desses conhecimentos que eu falo quando eu falo que a gente verdadeiramente, através da honra ao ventre, consegue ter acesso a esses conhecimentos ancestrais há muito tempo esquecidos. E por que esses conhecimentos foram esquecidos? A gente fala bastante sobre patriarcado, né? Que é o poder dominante, que é o poder masculino, que é o poder que sexualiza o nosso corpo, que é o poder que vê o nosso corpo como objeto. Para mim, o processo de colonização, o processo colonial, né? O processo de ver os saberes dos povos originários ou dos povos ancestrais como algo menor e passar a ver isso como selvagem e errado. Então existe uma oposição aí entre o racional e o mental, e todo aquele conhecimento que era um saber da terra, que era um saber do corpo, né? Isso explica porque eu comecei a live com o ritual e não falando. É justamente para que a gente possa sair um pouco desse lugar de que só o que tem valor é o que é mental. Só o que tem valor é o que mostra e comprova uma intelectualidade racional e mental, através das palavras, através da leitura. Em nenhum momento eu estou negando que isso é ruim. Em nenhum momento eu estou negando isso como um saber e como um conhecimento. Mas por que a gente tem tanto distanciamento dos saberes ou do modo de viver das nossas ancestrais, né? Vou dar um exemplo. Não sei quem participou da Jornada da Mulher Serpente, que aconteceu há um tempo atrás. Eu trouxe a minha avó para falar aqui, vó Adelina. Foi uma mulher que me criou, foi criada na roça. Ela entende de chá só de olhar. Isso é um conhecimento que eu acabei perdendo. Eu preciso pesquisar no Google o que é aquele chá, né? E o Google não é errado, não é isso que eu tô falando. E eu não estou dizendo que a gente precisa voltar a viver ao modo das nossas ancestrais. Inclusive porque em outro âmbito, no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos, elas eram bastante submissas ou se sujeitavam a situações abusivas pelo contexto da época. Mas falando aqui sobre os conhecimentos que a gente se distancia, quando eu falo sobre reconhecer as mensagens e honrar o ventre, é disso que eu tô falando.
é passar a ter uma melhor relação com o nosso corpo, né? É parar de ver o nosso corpo tão distanciado da natureza. Porque o que isso causa? A natureza, sim, tô falando dos 4 elementos: água, terra, ar, fogo, e da nossa própria natureza, que é, por exemplo, o nosso ciclo menstrual. Que é, por exemplo, a capacidade inata que o nosso corpo tem de mexer o quadril. Como eu falei na live ontem, a gente mexe o quadril para dançar, a gente mexe o quadril para caminhar, a gente mexe o quadril para fazer sexo, a gente mexe o quadril para agachar nas nossas mais diversas e cotidianas atividades. Então, por que isso é um tabu? Por que a gente tem tanto medo de reconhecer a nossa natureza corporal, o que é o nosso corpo, o nosso ciclo menstrual? Por que a gente tem tanto medo de algo que é natural, que verdadeiramente é algo que os seres humanos são biologicamente programados, que é andar, mexer o quadril e assim por diante. E é isso que eu falo quando eu falo, e é isso que eu quero dizer quando eu falo que esses conhecimentos, essa naturalidade em relação ao nosso corpo, ao nosso ciclo, aos nossos ciclos internos, ao nosso ritmo, ao nosso quadril, foi suprimido pelo poder colonial patriarcal. Então a gente tem sociedades matriarcais ou matricentradas, em que as mulheres são sexualmente livres, onde as mulheres têm uma outra relação com a lua, onde as mulheres têm uma outra relação com o seu corpo, e de outro lado a gente tem uma sociedade dominante, colonial, patriarcal, que diz que o que é certo é que a mulher seja submissa, né? Dentro das mitologias judaico-cristã, por exemplo, que a mulher seja submissa, que a mulher não mostre o seu corpo, que a mulher tenha vergonha do seu ciclo e precise esconder isso, e a gente sabe bem isso. A maioria de nós, em algum momento, provavelmente na pré-adolescência ou adolescência, começou o ciclo menstrual tendo vergonha, precisando esconder o absorvente quando ia até o banheiro na escola, não podendo dizer para as pessoas perto que estava menstruada, né? Tem 3 palavras que a gente não gosta de falar muito, que é menstruação, sexo e dinheiro. São os grandes tabus da humanidade, eu acho, né? A gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre sexo e a gente não fala sobre menstruação. E a gente pode ver aí no noticiário o que isso causa. Feminicídio, mulheres se sentindo culpadas por uma série de questões naturais, fisiológicas, mulheres que nunca tiveram um orgasmo, mulheres que não descobriram o seu próprio corpo, e daí nem tô falando de algo relacionado à sexualidade, né? Descobrir o seu próprio corpo, ter diversão com o seu corpo, estar confortável na própria pele. Isso é um direito básico de todo ser humano, ou pelo menos deveria ser, né? Se sentir confortável com quem você é, com a maneira que você gosta de se expressar. Mas a gente tem muito medo. A gente tem medo de ser julgada, a gente se sente culpada, a gente tem vergonha e não sabe por quê, a gente tem medo e não sabe por quê. Enfim, eu falei um pouco melhor sobre isso na live que aconteceu ontem, que era justamente sobre as questões que levam as mulheres a terem vergonha de mexer o quadril, de trabalhar o seu ventre, né? Que são as questões culturais, justamente isso que eu falei, dos tabus a respeito do corpo, né? Que o patriarcado e a colonização nos fez acreditar que o corpo é pecado, que rebolar é pecado, que mexer o quadril é pecado, que dançar é profano, que dançar lugares, assim, elas acontecem. Eu cresci dessa maneira, né? Apesar de ter crescido em uma família matriarcal e essa questão do corpo não ser um tabu, rolava um pouco isso, né? Do que é de menino e do que é de menino. Então essa exploração corporal gera alguns traumas, né? Questões que a gente pode ter ouvido, questões que a gente pode ter sofrido, violências, opressões ou abusos. Tudo isso vai minando a nossa confiança e vai fazendo com que a gente se retraia. Agora eu vou voltar para a somatização. Lembra do que eu falei? Quando a gente se retrai, quando a gente tem uma forte emoção,
o nosso corpo responde. E muitas mulheres acham que as travas que há no seu corpo são travas físicas, e às vezes são travas emocionais. Sentimento de culpa, sentimento de vergonha, e coisas que talvez não façam muito sentido, ou que racionalmente você saiba, nossa, é verdade, eu não preciso sentir vergonha, não estou me sexualizando, tá tudo bem eu me expressar assim, mas muito lá dentro tem uma vozinha, ou tem ali uma trava corporal que vai te minando e vai criando um obstáculo. Bom. Cadê? Tá. Então falei aí um pouco das questões de somatização e por que elas podem ocorrer no nosso corpo, né? No corpo feminino. E por que eu acredito, por que eu, Anne, trago a ancestralidade junto da dança para que isso faça com que a gente sinta menos vergonha, com que a gente sinta menos culpa. Por que eu digo que eu ensino mulheres a rebolar sem culpa? Justamente porque eu acredito que tudo isso que foi tirado de nós, ou todo esse acesso à informação sobre nós mesmas que nos foi negado, pode ser recuperado e pode ser relembrado. E eu acredito que o caminho para isso é a gente fazer um movimento que chama Sankofa, que é um movimento de olhar para o passado, olhar para as experiências das nossas ancestrais, as mensagens, as narrativas, as histórias, as memórias, as intuições, e pegar algo para recriar um futuro. Então olhar para o passado pensando na continuidade, pensando no futuro, pensando naquilo que queremos para nós. Ontem eu falei para as meninas na live também que eu não costumo dizer que eu ensino mulheres, que as mulheres só relembram. É só relembrar. Tá aí. O que eu faço é criar um caminho seguro, ser uma facilitadora, e eu faço isso através da ancestralidade, através das intuições que me foram passadas, através das mensagens, através dos vários cursos que eu fiz, das várias aulas que eu fui, e para chegar hoje na sintetização desse conhecimento que é da honra ao ventre, né? Ao ventre, que é ancestral. E por que é ancestral? Porque a gente nunca se desconectou, a gente só esqueceu, né? Houve um corte, né? O corte colonial, o corte patriarcal, né? Houve um momento histórico em que as mulheres precisaram ir trabalhar, precisaram ir pra guerra, precisaram se desconectar da natureza. E esse se desconectar da natureza é um funcionamento bastante masculino, bastante patriarcal. O patriarcado faz isso. A gente abre o noticiário, é só a gente analisar o que acontece hoje no mundo com mulheres no coletivo. É só a gente avaliar o que acontece com a natureza. Como a nossa sociedade trata mulheres, como a nossa sociedade trata a natureza e como a nossa sociedade lida com tempo, ritmo. A gente é cobrado uma hiperprodutividade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso é um desrespeito aos nossos ciclos. Isso é um desrespeito à nossa ciclicidade. Na Jornada da Mulher Serpente eu falo melhor sobre isso, né? Sobre ciclicidade, sobre o nosso ritmo, sobre o momento do mês em que a gente sim vai estar produzindo pra caramba e no momento do mês que a gente só vai querer ficar deitada comendo um chocolate. O nosso ritmo de vida não respeita os ciclos. O nosso ritmo de vida, por não respeitar os ciclos, não respeita... Eita! Será que voltou? Tá travando. Voltou. Então, o nosso ritmo de vida não respeita as ciclicidades. E por não respeitar a ciclicidade, não respeita o feminino. Não respeita, e por respeitar, não honra. Então, honra ao ventre nada mais é do que um movimento...
talvez, vou ser ousada aqui, um movimento contra-colonial mesmo, né? De, bom, ok, eu quero recuperar, eu quero ter acesso aos conhecimentos que me foram negados. Eu não preciso sentir vergonha do meu ventre, do meu útero, do meu corpo, do meu quadril. Eu não preciso me sentir culpada por esse monte de coisa que colocaram na minha cabeça, esse monte de crença opressiva e violenta. Honrar o ventre é sobre isso. E como a gente honra o ventre? Silenciando, como a gente fez lá no início. A gente silencia, a gente conecta, a gente escuta. Algumas pessoas vão chamar isso de meditação, algumas pessoas vão chamar isso de mindset positivo. São vários nomes para a mesma coisa, galera, tá? Silenciar. A gente vive num turbilhão de coisas. Mulheres, né? A gente não tem tempo pra gente, a gente vive priorizando outras pessoas, o namorado, o companheiro, é escutar as suas ancestrais. Lembra lá que eu falei? Nada tá separado, tudo está conectado, sim? Ancestral, tataravó, bisavó, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, até chegar em você. Então o movimento de silenciar é extremamente importante para que a gente passe a se escutar, para que a gente passe a ouvir o que a nossa consciência, o que a nossa bússola interna está nos dizendo naquele momento. Depois a gente pode fazer isso através de práticas corporais, de danças. Esses arquétipos, e mais do que analisar esses arquétipos, é conhecer eles corporalmente, né? Então a gente sim pode fazer esse movimento de descobrir e sentir essa ancestralidade no nosso corpo. E a terceira coisa que a gente faz para se reconectar e honrar o nosso ventre é justamente mexer o nosso ventre, parar de ter vergonha, fazer o que a gente tá a fim de fazer, que é mover a nossa pelve, que é o nosso espaço de poder. Olha tudo isso que foi dito aqui. Das mensagens das ancestrais, da nossa conexão genética, da nossa conexão física, da nossa conexão espiritual energética. Olha o poder que isso tem. Não seria o ventre, os quadris, um lugar que dá vida de extrema potência? Como isso pode ser errado? Eu não entendo. Como que isso pode ser pecado? Como que isso financeiramente, não só no âmbito das nossas carreiras, e eu espero que vocês façam isso e busquem isso, mas também que a gente não esqueça daquilo que é mais íntimo. E a gente faz isso através do ventre, através do quadril. A gente faz isso rebolando, a gente faz isso se divertindo, a gente faz isso rindo. Que é através das minhas próprias vivências, através da minha formação, enfim, tudo que eu passei. E aí consegui sintetizar isso numa metodologia que fala sobre quadril, que tem sim técnicas de dança, mas que faz isso a partir da ancestralidade. Eu jamais vou chegar numa aula de dança como professora e vou buscar ou vou não me policiar no sentido de
opressão aos corpos de outras mulheres. Vou dar um exemplo. Às vezes eu chegava em aulas de dança como aluna e eu não sentia que o meu corpo era respeitado. Eu não me sentia respeitada naquele espaço, eu me sentia extremamente julgada. Eu sentia verdadeiramente que aquele espaço não era pra mim. E isso é muito cruel, porque às vezes tudo que a gente precisa é de um espaço seguro, é de um espaço acolhedor para que a gente possa descobrir o nosso corpo, que seja um espaço livre de julgamentos. E com o meu trabalho, brinco, acessível, porque não faz sentido. Não faz sentido eu chegar aqui e falar de saberes populares e daqui a pouco me colocar num pedestal, entende? Então essa troca, por isso que eu sempre falo pra vocês, falem comigo. Essa troca pra mim é importante. Isso tudo entra dentro da minha metodologia, dentro do trabalho. Então a ancestralidade experiências também, através da dança, de ver a dança como, não só como técnica, mas também com uma possibilidade de honrar o nosso corpo, de autoconhecimento, de conhecer o nosso corpo, e de honrar o nosso matriarcado, de honrar a nossa matriz. Sempre que eu repito alguma coisa, tá colocar na 3G. Ei, voltei, estou aqui. A gente estava indo pra parte das dúvidas. Não, nenhuma, nada? Gente, vocês estão quietinhos, mas tudo bem. Faz uma aula comigo pra você ver se essa timidez não vai embora. Depois estão todas as serpentes lá mexendo o quadril. Não, acho que era aqui que tava. Acho que voltei agora, tava arrumando aqui. Serpentes. Vão mandando as dúvidas de vocês aí. Tá travando ainda? Vão dizendo aí. Tentei organizar aqui a situação. Tentei organizar o babado aqui. Acho que agora foi. Sim ou não? Sim ou não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vou fazer serpente até voltar. É um encantamento. É um encantamento. Voltei ou não? Oxi. Oxi. Ok, voltei.
Então é isso, serpentes. Falei, né, do porquê honrar o ventre, porque isso é importante. Eu não gosto muito da palavra... Não gosto muito da palavra empoderamento, mas eu gosto da palavra apoderamento, né? Que é pegar pra si o seu próprio poder. Honrar o ventre é isso. Perguntaram ali, dançar para Oiá é louvar o ventre? Ah, eu sou suspeita, hoje é quarta, dia de Ançã. Eu considero que sim. Por quê? Porque Oiá, falando da mulher búfalo, tinha perguntas sobre a mulher búfalo, ainda bem que vocês me lembraram. Resumidamente, mulher búfalo, Yansan é um arquétipo que representa a nossa sexualidade, a nossa parte mais selvagem, a parte mais instintiva do nosso feminino, da nossa psique feminina, da nossa constituição enquanto feminino. E Oiá, ela é aquela que ninguém domestica. Pensa num búfalo. Você não tem como domesticar um búfalo. Ninguém domestica um búfalo. Por isso representa a nossa sexualidade. A nossa sexualidade é só nossa e de ninguém mais. E a gente pode fazer o que a gente bem entender com isso. Então, Oiá tem muito disso da sexualidade. Ela tá muito ligada à cor vermelha, a cor da terra, esse lance do sangue mesmo. O sangue menstrual, útero, órgão, essa coisa mais visceral. Então, eu acho excelente honrar Oiá. Cheguei a me arrepiar. Estou arrepiada. E nada melhor do que falar de Oiá nessa quarta-feira. A Oiá é mulher búfalo, eu trago ela para o mergulho da mulher serpente, que é uma imersão online intensiva. Que eu trago ela como mulher búfalo. A gente dança para Oiá, a gente mexe os quadris para Oiá. Sábado agora vai ter o honrando o ventre, que é só quadril, técnica de quadril, ancestralidade, dança, quadril. Bastante Oiá. Tem bastante Oiá ali, tem bastante mulher búfalo. A respeito da postura da mulher búfalo, tinham me perguntado. Essa é uma postura de confiança, uma postura de abertura. Por quê? Porque Oiá é indomesticável. A mulher búfalo não abaixa a cabeça pra ninguém. A mulher búfalo, ela vai de peito aberto, ela enfrenta, ela pega a sua espada e ela não teme ninguém, nem homem nenhum. Então é uma postura que gera bastante confiança. Inclusive tô de mulher búfalo aqui. Não sei se vocês perceberam. É uma postura que gera bastante confiança. Pra quem falou que ficou com dor, vou dar uma dica. Quando você for fazer a postura da mulher búfalo, não abandona o seu centro. Sempre tem que ter essa conexão com a sua parte anterior, com o seu ventre. Então não abandona muito. Sabe aquela forcinha que a gente faz no abdominal? Deixa ela presente. Às vezes não, sempre quando estou dando aula, eu exagero os movimentos para que vocês consigam ver. Mas nem sempre é sobre estética e sobre imagem. É mais sobre a sensação. Então é você se perceber e sentir que você está na postura da mulher búfalo, que é um pouquinho mais aberta, com o queixo elevado. Sim? Então cuida aqui com a lombar. Você não precisa nem fazer muita lordose não, que é aquele movimento de empinar. É só abrir, sentir e receber. Sim? E quando eu falo que quando eu vou ensinar técnicas de quadril, isso é conduzido sempre pelos princípios da ancestralidade, é justamente isso. Vocês vão ver que nem sempre eu uso termos difíceis de compreender, né? Muitas vezes, ao invés de falar abre o peito e respira, eu falo abre o peito e recebe. Agora eu tô no Mostre Sua Cozinha. Por que isso? Porque isso faz total diferença na maneira como você vai perceber e vai ter a sua experiência sensorial ali naquele momento, naquela aula de dança, certo? É um outro processo. É diferente de um lance só técnico, né? Abre o peito e fica é diferente de falar abre o peito, confia e recebe, né? A forma como a gente vai internalizar isso e a forma como isso vai bater no nosso corpo físico e no nosso corpo emocional é completamente diferente. Pode ser que vocês chorem.
Eu de vez em quando também faço aula, dou live e saio chorando. Na jornada da Mulher Serpente e no mergulho também, direto a gente chorava. A gente mexeu com água, a gente mexeu com águas profundas. O choro é bem-vindo, né? A gente também demoniza muito o choro. A gente acha que o choro é ruim, a gente não devia estar chorando. Às vezes o choro é o que precisa. Claro, se isso não é algo recorrente que te tá causando um extremo sofrimento, né? Senão você precisa investigar. Mas se não, deixa lavar. Certo, serpentes? Adoro falar de Oiá. Muito obrigada por essa pergunta. Ainda mais nesse dia, ainda mais nessa quarta-feira. E falando de Oiá, já falei, né? Mas vou deixar aqui o convite formal para vocês. Fica aqui o convite para vocês estarem comigo no Honrando o Ventre, que é uma imersão de 3 horas comigo nesse sábado. Começa às 14 horas. Vai estar bem especial. O preço tá super acessível. Tem 2 planos. O plano Serpentinha de R$47 para fazer aula ao vivo comigo, para ter esse momento comigo, para ter esse momento, esse contato direto comigo, né? Vai ser 1h30 de prática e depois a gente tem 1h30 onde eu vou apresentar com um PDF, com imagens, tudo direitinho, tudo bonitinho ali, alguns conceitos sobre ancestralidade, vou aprofundar isso que eu falei aqui com vocês hoje. E a gente tem o plano Serpente de Fé, que aí você pode ter acesso à aula gravada e tem acesso a uma série de outros bônus exclusivos, como desconto para as minhas aulas, para os meus cursos, acesso à Jornada da Mulher Serpente, acesso a uma série de bônus exclusivos que vocês podem conferir lá no link na bio. Então assim que acabar essa live, vocês podem ir lá no link na bio para ler as informações sobre o Honrando o Ventre, essa imersão comigo, tá bem? Então tá super acessível, R$47 pra vir comigo nessa, ou 97 pra se aprofundar um pouquinho mais, tá bem? Espero que vocês estejam se sentindo bem, espero que vocês tenham honrado o ventre de alguma maneira, que as minhas palavras tenham sido propulsoras de insights, reflexões, coisas boas, choros que lavam a alma. E que a gente possa se ver não só aqui no Instagram, mas que eu possa ver vocês e ver a carinha de vocês lá no sábado no workshop, que vai ser pelo Zoom. Porque aí é legal também isso, né? Como é num ambiente diferente da live, eu consigo ver vocês. Eu consigo trocar com vocês, eu consigo ver a carinha de vocês, consigo fazer correções dentro da parte técnica, né? Que é a parte onde eu ensino a mexer o quadril. A gente vai dançar, a gente vai mexer o quadril, a gente vai honrar o ventre, a gente vai falar de ancestralidade, né? E ter esse momento comigo. E aí vocês podem trocar com outras mulheres também. Acaba que no final é muito legal isso. Em todos, gente, não teve um curso que eu dei, não teve uma imersão que eu dei que as meninas não viraram amigas e se seguiram todas no Instagram depois. E assim, viravam um lance, né? Uma amizade. Amizades diferentes. A galera se encontrando, a galera do norte se encontrando com a galera do sul e trocando experiências sobre o feminino. Acaba que vira uma rede aí de serpentes bruxinhas. E é bem gostoso, é bem legal. Tá bem? Vejo vocês daqui a pouco lá nos stories. E vejo vocês sábado também. Um beijo. Boa noite, serpentes. Fiquem bem.